paz de Cristo a todos os amigos, queridos ouvintes. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Pastor Carlos Henrique, eu trago hoje aqui ao teu coração 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, embora exista a tentação, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus nos dará o escape. Ninguém é tentado de tal maneira que não possa resistir. O pecado, ele muitas vezes existe no coração da pessoa. É como uma semente que está ali no coração e que vai se desenvolvendo até dar à luz. Mas quando nós temos em nós a presença de Deus e alimentamos essa presença, essa semente não vai dar à luz. E o inimigo, ele sempre tenta trazer coisas na nossa vida para nos afastar da presença de Deus. E eu hoje estou querendo dizer que de boas intenções o inferno está cheio. É um ditado popular e nós temos que estar ligados nisso. De boas intenções o inferno está cheio, porque muitas pessoas às vezes vêm para te ajudar, mas muitas vezes vai te levar a cometer um grande pecado diante de Deus. Não que a pessoa seja má, mas às vezes a pessoa não está numa sintonia verdadeira com Deus, e às vezes aquele preceito ao qual ela quer te ajudar é algo para ela e não para a tua vida. Então nós temos que estar muito vigilante em relação a tudo isso. Nós temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que Pedro foi aconselhar ele disse: para trás de mim, Satanás. Eu até separei aqui na palavra de Deus, quando Pedro diz isso. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Olha só, Pedro falando para Jesus, para que Jesus tivesse compaixão dele. Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Olha que Pedro, um discípulo de Cristo, ele era um homem bom, e naquele momento ele queria ver o bem de Cristo. Não, o Senhor não permita isso na sua vida, mas Cristo tinha que passar por aquilo, era um plano de Deus, e ele ali cheio de compaixão. Quantas vezes eu já vi mães destruírem seus filhos pela compaixão? Coitadinho, coitadinho. Quanto mais ela vai falando coitadinho, mais o mal vai se fortalecendo na vida daquela criança, mais rebelde aquela criança vai ficando. Então o Espírito Santo nos chama muita atenção em relação a tudo isso. E outra coisa que nós temos que vigiar muito é com a concupiscência dos olhos. O próprio Jesus afirmou que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então o nosso corpo, ele é sujeito àquilo que os nossos olhos refletem em nós. Quantas pessoas estão vivendo a fé, mas estão olhando para o colorido do mundo, estão olhando para o carnaval, estão olhando para tantas coisas coloridas, fantasiosas deste mundo, e acabam caindo, acabam enfraquecendo. Então, que nós venhamos olhar para Jesus, para que as coisas de Deus venham se refletir nas nossas vidas. Venham se refletir nas nossas vidas. Porque de boas intenções
o inferno está cheio. E a palavra está dizendo que ninguém é tentado de tal maneira a qual não possa resistir. Então que nós possamos estar sempre apercebidos para que a semente do pecado não venha tomar força no nosso coração e nos afastar da presença de Deus. Amém? Então vamos estar orando em relação a essa palavra e que Deus continue nos abençoando e revelando aos nossos corações através da nossa busca, através da palavra dele. Poderoso Deus e eterno Pai, nos fortalece, Pai, porque o Senhor diz na tua palavra que nós não somos tentados de tal maneira que não possamos resistir. Por isso, aonde houver na mente, na alma, uma semente pecaminosa plantada, que o Senhor venha repreender agora, que o Senhor venha arrancar agora, porque esse mal pode gerar destruição, separação, a família, Pai, destruída, e que o Senhor entre com teu poder, entre com a tua unção, com a tua graça, com a tua presença, repreendendo toda essa ação do inferno, todo manjar preparado para afastar essa vida da tua presença, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Jesus, coloca colírio santo nos nossos olhos, porque os nossos olhos são a lâmpada da nossa alma. E aquilo, Pai, que se os nossos olhos forem bons, diz a tua palavra, o nosso corpo será luz. Por isso, limpa os nossos olhos. Se nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. Isso quem diz é a palavra de Deus. Por isso, Pai, livra os nossos olhos das coisas ruins desse mundo, da pornografia, da prostituição, Pai, das cobiças, que nós possamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé, Pai. Nos abençoa, nos fortalece, nos renova, nos restaura. Derrama a tua graça e o teu poder sobre nossos passos e nossos caminhos. Ilumina cada um dos nossos caminhos, eu assim te peço, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos, rica e poderosamente. Amém, irmãos?